Oi, vamos falar um pouquinho de astrologia, principalmente na astrologia que diz respeito ao ano de 2024. Um ano que começou caótico, um ano que começou com a entrada de Plutão em Aquário, entendeu? Um ano onde a gente teve Júpiter conjunto ao Algol exatamente no dia da tragédia do Rio Grande do Sul. E por que é importante a gente estar falando disso agora? Porque assim, o que vem pela frente, todos os astrólogos concordam. Se você olhar no YouTube, você vai ver vários YouTubers falando a mesma coisa. Todos os astrólogos que estão aí desde 2020, época da pandemia, a gente está falando a mesma coisa, tá? 2024 vai ser um ano muito, muito difícil. A gente teve esse Júpiter fazendo conjunção com o Algol. Quem não sabe, o Algol é uma das estrelas mais maléficas que tem no céu, tá? Ela significa a cabeça da medusa, né? Então a gente teve, se a gente olhar para trás historicamente, o Algol, quando Urano transitou pelo Algol, a gente estava na Segunda Guerra Mundial. Essa estrela Algol, o que ela significa? Ela significa afogamento, asfixia, morte por decapitação, morte por quebra de pescoço. Então, tudo que fala da garganta e do pescoço é assunto do Algol, tá? Urano é um planeta imprevisível. Até mesmo a forma como ele gira no céu é diferente dos outros planetas. Ele não é igual. Ele é regente de Aquário, né? Então, o que a gente pode esperar de Urano quando ele transita num signo é que ele traga imprevisibilidade naquele tema do signo. Então ele está transitando pelo signo de Touro, a gente já viu a pandemia acontecendo, são coisas que acontecem a níveis mundial, que afeta o planeta todo, né? Afeta principalmente a forma como a gente planta, como a gente colhe, como a gente gere nossos recursos que a gente tira da terra. Então, na pandemia, o que a gente viu? Muita gente estocar alimentos. O estoque de alimentos fez com que a inflação aumentasse, com que outras colheitas não tivessem o mesmo valor que tinham antes. Então, a gente realmente teve problemas, né? De aumento nos alimentos, principalmente aumento de alimentos, frutas, legumes, vegetais e brigas por território, assim como a gente está vendo na Rússia, né? Briga por território, assim como a gente está vendo em Israel, briga por território, tá? Isso tudo é Urano transitando por Touro. A questão que complica é que esse Urano ele vai fazer conjunção com o Algol no dia 4 de julho. 4 de julho, para quem não sabe, é um feriado nos Estados Unidos, tá? Então, o que a gente pode esperar? A gente sabe que nos Estados Unidos eles são bem... eles se apegam bastante nesse feriado, é um feriado muito importante, eles fazem festas, carreatas e tudo mais. Então, assim, o que pode ser previsível nessa data? Não é uma data segura para multidões. Então, quem mora nos Estados Unidos, que vê essa previsão, não participe de eventos onde tenham muitas pessoas. Pode correr o risco de quê? Atentados. Atentados em um nível tão grande e surpreendente que chegue a bater o atentado das Torres Gêmeas, né? Um outro problema que a gente vai enfrentar em 2024, que é a volta de Plutão em Capricórnio, tá? Esse Plutão ele volta em Capricórnio simplesmente para fazer a última leva, tá? O último desencarne em massa. E isso acontece lá para meados de setembro, primeira semana de setembro. Eu tô fazendo essa previsão gratuitamente, falando gratuitamente para todo mundo, tá? Geralmente eu cobro para falar isso, tá? Mas eu tô fazendo isso por quê? Porque o Rio Grande do Sul tá passando por uma situação onde as pessoas realmente não têm o que fazer. Muitos dizem, não há solução para nossa vida, entendeu? Então, assim, o que eu vejo de previsão são pessoas realmente ajoelhadas pedindo para serem levadas.
tá? Outubro será um mês muito ruim para o Brasil, muito ruim. Vamos sim ter falta de alimentos, entendeu? Principalmente no Rio Grande do Sul, a gente já está tendo falta de alimento e tudo mais. Isso já não é novidade para ninguém, que a gente está dependendo basicamente de doação e da esmola e da ajuda do próximo, né? Mas isso vai subir para o Sudeste, vai subir para o Norte, para o Nordeste. Isso vai castigar o Brasil inteiro, tá? O nosso problema no Brasil é principalmente com mudanças climáticas e a forma como a gente trata a agricultura e aquilo que a gente tira da terra. Porque quando se fala de Plutão em Aquário, muita gente fala de tecnologia. E nunca ninguém pensou em Plutão como o deus das riquezas do solo, tá? E o que são riquezas do solo? Você acha que é só pedras preciosas, ouro, petróleo? Riquezas do solo são os nossos alimentos também, tá? E Plutão vai afetar muito a forma como a gente planta, como a gente colhe, tá? E esse Urano em Touro vai ajudar a dar um empurrãozinho na forma como a gente tratou a agricultura até agora, tá? Como a gente tratou a terra. Então, assim, de previsão que eu tenho para o Brasil, realmente não há nada positivo para dizer para vocês, tá? Isso aqui não é um alarde, tá? Não é nenhuma forma de eu ser uma ave do mau agouro, como eu digo, de levar o pânico para as pessoas que estão em casa. Não é uma forma de dizer para vocês estoquem alimentos, porque se vier uma chuva, a enchente vai levar seus alimentos embora, tá? Não espere que seus alimentos ficarão seguros, tá? Nem a vida de vocês estão segura. Aqui todo mundo tá com risco de desencarne. Essa é a verdade. Principalmente as pessoas agora na faixa dos 50 aos 60 anos, tá? Desencarne coletivo de várias formas, principalmente de ataque do coração. Então a gente vai ver muita gente desencarnando por infarto fulminante, caiu no chão, bateu as botas, foi de arrasto, entendeu? Sem motivo aparente nenhum. Uma pessoa saudável do nada caiu e morreu. A gente vai ver muita falência, a gente vai ver fome, a gente vai ver cidades e cidades inteiras destruídas, tá? A gente tá falando disso desde 2020, que a pandemia era a ponta do iceberg, entendeu? Era um teste de resistência. Foi a peneira onde tirou a pedra mais grossa. Agora ficou areia, entendeu? E Plutão, quando ele voltar a Capricórnio, ele vai fazer a última leva, entendeu? Então, assim, de setembro até outubro, se cuidem. Se vocês têm pai, mãe, nessa faixa etária de 50, 60 anos, se você tem essa faixa etária, por favor, se vocês sabem que os locais onde vocês estão são de alto risco, entendeu? Se é um local onde chove muito, se é um local onde dá enchente, se é um litoral, se é um local onde pode alagar, se é um local onde tem muita chuva, muito problema climático, saiba que você vai ser afetado. Não tem o que fazer, tá? Já foi batido o martelo, a gente teve tempo. A gente foi avisado desde 2012. Em 2018 a gente teve um aviso muito maior. Quem despertou em 2018 despertou no meio de uma noite, de uma tempestade. Isso não significa que a gente vai ficar impune, tá? Isso não significa que os despertos serão livrados, tá? Isso não significa que os despertos são melhores que os outros. Quem desencarnou é pior, não existe isso, tá? Aqui existe só o quê? Um ciclo, como uma primavera, o outono, o inverno. Esse é um ciclo muito difícil. Todos os astrólogos a gente fez cálculos com softwares, tá? A gente nunca achou, historicamente, 12 mil anos atrás, uma configuração planetária tão difícil de ser enfrentada,